A minha filha teve aquela fase do Labubu. Hum. Ah, o Labubu, a Virgínia usando o Labubu, a não sei quem usando o Labubu, você abria na rede social era o Labubu, tudo é do Labubu. E a minha irmã, tia Bia, né, filha? Ela sempre tá na moda. Ela sempre tá ligada no que tá acontecendo no mundo. E com o Labubu não foi diferente. Ela comprou o Labubu. E eu falei, isso daí não é legal. Falei pra minha filha também, isso daí não é legal. Mas minha irmã comprou, deu o Labubu pra ela. Tinha, acho que uns 5 Labubus, né, filha? Lá em casa. 4. 4 Labubus em casa. E eu orava a Deus. Por quê? Eu vou falar pra vocês no que eu acredito. Eu acredito no seguinte, que se eu pegar e falar assim pra minha filha, não pode, isso não, pra tudo, e falar, olha, isso aqui dá brecha para o inimigo, isso aqui é contra Deus, o que que pode acontecer? Ela pode vir a não gostar de Deus. Ela é uma criança. Então eu tenho um cuidado para que ela tenha discernimento e ela entenda isso. Porque senão, a gente vê muito testemunho disso, de família bem rígida em relação à religião, e não que isso esteja errado, eu vejo que está certo, mas que os filhos não podiam fazer nada e aí acabaram desviando muito. Aleister Crowley, pai de Aleister Crowley, era pastor. E ele foi o maior satanista do mundo. Uhum. Foi ele que inaugurou. Ele é o do Monstro do Lago Ness. Uhum. Ele fez um ritual lá, o Lago Ness era na casa dele. Eu não sei o que aconteceu, que tá lá ainda, no Lago Ness. Uhum. Salvo engano, foi o... Ai, me esqueci agora o nome daquele da família dos Kardashian lá. Salvo engano, foi ele, o pai, que comprou essa casa. Não lembro, gente, quem comprou, mas um desses aí. E realmente falou que é bem perturbado. Então eu tenho esse cuidado. Aí ela ganhou o Labubu, levou o Labubu. Eu orava, mandava as coisas do Labubu embora. Só que tem coisa que é portal. Eu sei que tem muito pastor que não acredita que existe portal espiritual. Depois a gente pode até ver isso na Bíblia. Em Josué, fala muito claro sobre objetos que são portais espirituais. E aí, tempo passou, passaram-se alguns meses, e a minha filha começou ela viu no nosso quarto, eu estava dormindo, ela estava dormindo comigo, e ela viu uma sombra, uma fumaça, ela tá falando aqui, uma fumaça mais escura que o escuro, porque a gente dorme com a luz apagada. Então ela falou, eu falei, filha, mas estava tudo apagado, como que você viu? Ela falou assim, era mais escuro ainda. E falou que ele fazia assim, ó, ele vinha para esse lado, voltava, ficava assim, rodeando a cama. Ele não podia tocar em nós, mas ele ficava rodeando. E aí, tá bom, oramos, e eu fiquei pedindo para Deus. Falei, pai, abre os olhos da minha filha, que ela saiba que esse boneco não é legal, que ela saiba disso. A gente tem uma arma muito forte, que é a oração. E aí ela começou a sentir medo em casa. Ela começou a chorar quando a gente chegava em casa, querer dormir na casa da minha mãe. E eu não estava entendendo, filha, como assim? Você nunca fez isso? Não queria, ela estava com pavor de entrar em casa. Aí um dia, a gente chegou em casa, ela falou assim para mim, mãe, me veio aqui em mente para eu pesquisar sobre o Labubu. Aí eu já sabia, né? Falei, ai, Deus ouviu minhas orações, glória a Deus por isso, Deus tá falando com ela. Falei, ah, filha, então vamos. Sentamos lá, peguei o celular, então pesquisa sobre o Labubu. E aí ela viu o que significava o Labubu. Ela viu um monte de gente explicando no mundo espiritual. E aí ela falou, mãe, eu quero jogar os Labubus.
Eu falei, glória a Deus por isso. Aí até a pastora Carol foi lá também, a gente se desfez dos labubus, nunca mais apareceu nada, nunca mais a fumaça, né, filha? Nunca mais a fumaça apareceu. E para a gente ver que isso é real. Uhum. Isso foi uma criança tendo essa experiência. E isso também é muito interessante para quem, às vezes, o filho está fazendo uma coisa que sabe que não agrada a Deus, orar, ora. Deus revelou para ela. Mãe, me veio na mente, e foi muito depois, tá? E foi muito depois que eu falei para ela que aquilo não era legal. Eu falei antes de tudo. Então, é muito importante a gente fazer isso, a questão de a gente orar a Deus. Aí é uma legalidade ali que ela descobriu, aí, né? Isso. Uhum. Você vendo coisas, assistindo coisas, tendo coisas que ali são consagradas a demônios e aí que abre legalidades e brechas, né? Isso. Ó, Às vezes uma palavra que a gente fala abre uma legalidade. deixa eu começar só. Muitas coisas abrem. Posso ler uma palavra? Pode. Por quê? Já vamos quebrar isso logo no início dos testemunhos de, de casos sobrenaturais? Ó, Josué 7, depois vocês lêem inteiro, tá? Eu gosto de sempre indicar para ler o capítulo inteiro, porque hoje em dia tem muito versículo fora de contexto. Isso. Essa Bíblia sua é boa, hein? Essa Meu Bíblia é Deus. boa. Olha lá, Bíblia de Jerusalém. essa é boa. Eu O pessoal gosto perguntou no último episódio. Chama Bíblia de Jerusalém. Bíblia Mostra de aí. Jerusalém. Isso. E ela é porque a tradução dela é muito próxima do original. Não é uma Bíblia tão fácil de ler. Tão, sabe, gostosinha de ler, que nem são a King James. Sim, a linguagem. A linguagem é um pouco mais robusta, mas eu prefiro É ler. bom pra quem estuda, né? Pra quem gosta de estudar. Isso. Então, Josué 7, eu vou ler a partir do 12, tá? Tá. Por isso os israelitas não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas diante dos seus inimigos, porque se tornaram anátemas. Ó, presta atenção agora. Se não fizerdes desaparecer do meio de vós o objeto do anátema, não estarei mais convosco. Deus falando. Levanta-te, santifica o povo e dirás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Então, veja que ele falou o objeto do anátema. Vocês já vão ver qual objeto que é. Portanto, vos apresentareis amanhã cedo por tribos, e a tribo de Yahvé, ou que houver designado pela sorte, se apresentará por clã, enfim. Deixa eu ir agora direto para o objeto que estava lá, depois você lê, né, o capítulo inteiro. Está em Josué 7:20. Acã respondeu a Josué: verdadeiramente, fui eu que pequei contra Yahvé, Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto de senar e 200 siclos de prata e uma barra de ouro pesando 50 siclos. Cobicei-os e os tomei. Então ele pegou o manto, pegou a prata e pegou o ouro. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está embaixo. O que ele fez? Ele foi na tenda, abriu um buraco, colocou os objetos lá, fechou. Isso deu legalidade ao ponto de Deus falar, ó: se não fizerdes desaparecer do meio de vós o objeto do anátema, não estareis mais convosco. Olha a legalidade, o nível de legalidade. Uhum. E aí vocês vão ver o que aconteceu e tal. Então, é muito importante a gente saber que isso tem base bíblica. Sim. Além das experiências, porque é isso que eu falo. Quem fala que isso não existe, que não tem,
Como que justifica essas experiências? Como que pode falar: "Olha, isso aconteceu"? Não tem como falar para mim que o que eu vivi não aconteceu. Então é claro que a gente sabe que isso tem. Sim, se você pesquisar a palavra anátema, ela vai dizer que, né, que nesse contexto ela refere-se a consagrado para a destruição ou dedicado exclusivamente a Deus, sendo, portanto, proibido para uso pessoal. Tá Aqui, vendo? né? E foi muito interessante Isso. porque, eu estava explicando para minha filha por qual motivo que a gente não monta mais árvore de Natal. O apóstolo Paulo, antes de você falar, Tá. ele fala assim: qualquer evangelho que for pregado no meio de ti, no meio de vocês, que não seja esse que eu falei, que vocês considerem como anátema, Uhum, como maldito. uhum. Não deixe que entre no meio de vocês. Então, a palavra anátema, ela é usada várias vezes aqui. E nesse contexto, Deus ele usa para os objetos que o povo Isso. estava lá dentro. Sim, Anátema. anátema. Para objeto. Então, em vários contextos aí, já antes que os teologados entre aí, Os teologados. né? Então, anátema é usado várias vezes na Bíblia. E aqui eram objetos roubados e, e objetos roubados no meio do arraial, Sim. aonde a E presença era do da Senhor... Babilônia, Isso. veio de lá. Era um objeto roubado que era um objeto roubado e que estava no meio do arraial, aonde a presença do Senhor entrava. Nós vemos que o Senhor não permitia nem que as pessoas defecassem dentro das tendas. Os dejetos das pessoas tinham que ser colocados para fora do arraial, porque ele falava assim: "Ora, quando eu entrar, eu não quero ver o cheiro da podridão de vocês." Porque o Senhor exigia santidade, perfeição. Ele não queria coisas erradas, coisas impuras. Uhum. Na onde ele ia entrar, na onde a presença do Senhor ia entrar, ele não queria coisas impuras. Sim, e ele falou, ó, se, ó, não, ó, não, por isso os israelitas não poderão resistir aos seus inimigos. Vão perder, Uhum. porque tem Aí, legalidade. aí vai ver os teologados, né? Os teologados lá, né? Porque, tá, mas o Senhor tava falando da tenda. O Senhor tava falando de lugares. O Senhor não habitava, o Senhor habitava nas tendas. Mas hoje o Senhor habita aonde? Uhum. Aonde que Deus ele habita hoje? Dentro de Ele, nós. nós, Dentro de nós. através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. E não é ainda uma coisa que mais nós devemos tomar mais cuidado ainda Sim, com as legalidades de nós. Ele habita de nós, na nossa casa, né? Então, e aí, né? Temos os nossos filhos, ao qual nós temos autoridade. uhum. Então, nós devemos sim se preocupar, sim, Sim, com com essas certeza. coisas. Eu O Senhor falo, não tem como habitar a presença de Deus no meio de coisas impuras. Não vai. sim, Não não tem vai. como. E assim, foi aquilo que minha filha falou. A fumaça preta, ela não tocava, ela rodeava, porque tinha uma legalidade para o lugar, mas não tinha legalidade para tocar. Uhum. Eu falo que o objeto, que ele é um portal espiritual, eu falo portal espiritual, tá? Tem gente que fala, enfim, tanto faz. Por Portais, exemplo, brechas, isso. legalidades, tudo a mesma coisa. Por exemplo, vamos imaginar que esse aqui é um objeto de Uhum. brecha. É o manto lá. Uhum. Como que funciona? Por que que o Labubu, que estava lá no outro quarto, a fumaça preta, o demônio, estava no nosso quarto? Mas o Labubu estava lá no outro. Por Uhum. quê? Porque é como se fosse um roteador. Quando você instala a internet, aqui tem internet, o roteador está ali. Uhum. O que que faz com o Wi-Fi quando você liga o roteador? Ele vai para o ambiente. Uhum. Então, quando você tem um objeto que ele não é santificado, que ele é do outro lado,
ele traz uma legalidade e ele atua como um roteador que permite o sinal de Wi-Fi. Acho que dessa forma fica um pouco claro para a pessoa entender como que o objeto age. E aí, se a gente não ficar atento, o que começa a ter? Muita briga em casa. Então, a gente sabe que muita gente distorce esse versículo, mas o poder da vida, o poder da língua, como é que é? A língua tem o poder de morte e de vida, de Isso, vida e morte. isso. Tem muita gente que usa isso para confissão positiva, mas não é. Eu posso destruir a vida de alguém falando, ou eu posso fazer a vida da pessoa melhor também. Então, realmente, aí começam a ter as brigas, começa a ter um monte de coisa, porque tem uma presença maligna ali que vai trabalhar para matar, roubar e destruir. Uhum. E aí, você tirando o tal do roteador, você tira o sinal do Wi-Fi. Uhum. Então, eu acho que isso fica um pouco claro para a gente ver. Uma comparação aí sobre o mundo espiritual que você está Isso, trazendo. para facilitar Para facilitar o o entendimento. Entendi. entendimento. Isso. E aí, eu estava explicando para minha filha que não era por que a gente não tinha mais árvore de Natal. E aí, ela foi numa reunião de oração em São Paulo com a minha irmã. Era final de ano. E a minha irmã falou, né, pergunta para ele sobre a árvore também e tal. E ele falou o seguinte, ele falou, não existe essa questão de objetos na Bíblia. Eu falei, como não? Eu não tava, né? Depois que elas me falaram, eu falei, gente, tem muito objeto na Bíblia. Bezerro de ouro é um Uhum. objeto. Sim. A vara de Arão é um objeto. Uhum. Quantos objetos? A serpente de bronze, Sim, muitas inclusive o templo inteiro. o templo, os objetos, os itens do templo E que Deus representavam. isso, exatamente. Tinha Então, objetos tanto pro bem quanto pro mal, sim, né? a Que Arca da Aliança. representavam. Isso. A Arca da Aliança. O sumo era um objeto. sacerdote se encontrava com Deus Isso. lá onde estava a Arca da Aliança. Uhum. Então, assim, é repleto. A gente E viu depois aqui em no Josué Novo, no também. Novo Testamento ainda continua objetos ainda, né? Continua. Continua objetos, continua o manto dos apóstolos que curavam as pessoas, Sim. o óleo ungido. O apóstolo Paulo fala, olha, ungir com óleo ungido, né? Hoje nós ungimos as pessoas no mandamento bíblico do Novo Testamento. Sim. Então, a gente precisa ter cuidado para não ficar muito formal, para não achar que o mundo espiritual é real. E aí, interessante que não deu 2 semanas, saiu em todas as mídias que esse pastor traía a esposa há 25 anos. Nossa. Meu Deus. Ele era bem conhecido. Então, a gente vê, né? Precisa saber também de onde está vindo essa fonte. Comecei a ter experiência no mundo espiritual já pequena. Pequena. Mas que eu me lembre, eu lembro que eu ouvia um barulho, por exemplo, e gente, isso aqui, deixa eu só fazer um adendo, isso daqui é para exaltar o poder de Deus, o poder do nome de Jesus, isso daqui é para mostrar para as pessoas que o mundo espiritual, ele é real. Muita gente, você falou muito bem, muita gente nunca teve experiência no mundo espiritual e às vezes até duvida. Uhum. E eu acredito, pelo menos na minha concepção, ver que o mundo espiritual ele é real, edifica a nossa fé. Exato. Então, deixa eu primeiro esclarecer isso, né? Uhum. Senão vai ficar esquisito aqui. E aí, de pequena, eu já tinha uns ataques, vamos falar assim. Na verdade, eu acho que ele queria me irritar quando eu era pequena. Porque eu ouvia um barulho atrás da minha cama. E eu tinha, assim, 2 camas de solteira, né? Minha e da minha irmã. E eu olhava atrás da cama, não tinha nada. Falei, não é possível. Eu arrastava a cama, olhava, não tinha nada. Mas sabe quando no fundo você sabe que você não vai ver nada? Mas mesmo assim, eu ia para tentar... deixa eu ver se é um bicho. Mas eu sabia que não era. Uhum.
E aí, demorou um tempo para eu falar assim, aquilo que eu sinto é real, deixa eu acreditar naquilo que eu tô sentindo, né? Uhum. E aí ele fazia um barulho muito esquisito e toda vez que eu saía, esse barulho ele crescia. Assim, parecia que era para me irritar mesmo. Eu falava, olhava, não via nada, tava saindo do quarto, fazia aquele barulho de novo. Eu voltava lá, lembra que eu até ficava irritada mesmo, eu era criança. E, e como eu estava na igreja tradicional, eles não acreditavam tanto para falar, olha, a gente então precisa orar lá, precisa. Eu não tive um direcionamento nesse sentido. Minha mãe também presbiteriana, então não tive muito. Isso aí passou. E aí eu falo que era querendo me irritar no começo, porque, por exemplo, a fita de vídeo saía de madrugada e entrava. E quando acabava a força, não, só saía. E eu lembro que eu falei isso pro pastor, não, isso aí não é nada. Gente, eu não tô ficando louca. Tinha movimentações ali na sua casa. Tinha, e no meu Uhum. quarto, comigo. Uhum. A questão sempre foi comigo. Sempre com você. Ninguém da família via. Não, ninguém. Sempre comigo. Teve um dia que, por exemplo, eu nem contei isso pra ninguém. Você era criança. Eu era criança. Aí teve um dia, na adolescência já, isso daí eu contei no meu testemunho, que eu sempre chegava da escola, almoçava e dormia. Uhum. E teve um dia que eu saí do meu corpo. Eu nem contei em casa porque eu achei que ninguém ia acreditar. Então, minha família deve estar vendo aqui. Uhum. Então, acho que é a primeira vez que eles vão estar sabendo disso. Uhum. E eu lembro que, assim, nitidamente, eu saí do meu corpo, olhei pra mim, eu tava dormindo, eu tava meio que voando pelo corredor, eu vi tudo, até voltar pro meu corpo e acordar. Aquilo pra mim foi muito surreal. E tão surreal que eu não sabia com quem falar. Eu não falei pra ninguém. Porque senão iam falar o quê? Você tá louca. Tá louca. E isso aí é uma coisa que nós vemos muito, né? Porque as crianças, elas são muito atacadas. São. E às vezes ela nem conta pros pais esse tipo de ataque. Eu, quando criança, também tinha isso aí. Sabe o que eu sentia quando eu era criança? Quando você fala em sair do corpo, eu lembro que eu acordava, eu ia dormir, mas em sonho, eu acredito que também era o que eu saía do corpo, e um demônio me chamava no portão. E eu ia. Só que quando eu chegava lá, ele me dava cócegas. Ah. Ele não conseguia entrar do portão pra casa. Tá. Mas era uma cócegas que meio que doía, meio que te dava cócega. Era um negócio muito, mas muito estranho. E quando eu voltava, eu ia Antigamente tinha aqueles aparelhos de som, né? Com caixa, fita, essas coisas, igual você falou. Sim. E aquilo ligava sozinho. Olha lá. E eu começava a ouvir um barulho alto, 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 alto. E eu ia lá e mexia, baixava assim, ó. E minha mãe falava pra mim que eu levantava de noite. Ela falava, por que você levantou de noite? O que aconteceu? Eu falei, mãe, eu levantei. E isso aconteceu várias vezes quando eu era criança. Aí depois o que eu fazia? Era sempre assim. Eu pegava, ia lá no filtro, né? Tinha aqueles filtros de barro, lembra? Aqueles filtros de Sei. barro. Pegava água, nem tomava, olha só que coisa esquisita. Nem tomava água, só colocava da cama e deitava. E eu acordava. E eu tinha vários e vários ataques. E você contando, né, essa questão das crianças, dessa experiência, Uhum. eu vejo que muitas crianças são atacadas espiritualmente. Sim. E isso tá muito ligado a brechas, né, dentro do lar. Eu sabe o que eu penso, Rafael? Que assim, por exemplo, você teve muita experiência, eu tive muita experiência, minha filha tem experiência. Eu penso que eles sabem apesar de eles não saberem o futuro, eles sabem que aquela pessoa vai mexer no mundo espiritual. E é por isso que eles atacam. Porque eu tive umas experiências, que eu vou contar aqui também, muito fortes, e que eu nunca imaginei que eu ia estar num podcast falando da Bíblia, falando de Deus. Nunca imaginei. Uhum.
Então, meu sonho era ser juíza. Uhum. Tem muitos juízes na minha família. Uhum. Juiz, embargador, tem advogado também. Então, meu sonho era ser juíza. Eu nem pensava em falar da palavra. Uhum. Então, e você tem um podcast sobre isso. Então, você também era incomodado. Sim. Então, eu penso que a criança é mais nesse sentido. É. Porque eu vou até aproveitar isso e contar uma história. Minha filha está aqui, assistindo a gente, está aqui com a gente. Eu vou contar uma história que ela passou. Eu vou e vou voltar, tá? No tempo. Ok, Pra certo. gente não ficar também em linha Vamos do contar tempo. as Vamos experiências. comentar isso, Uhum. vamos conversar. Um bate-papo aí. Já pega o cafezinho, o chazinho e vamos conversar. O que acontece? A minha filha teve aquela fase do Labubu. Ah, o Labubu, a Virgínia usando o Labubu, não sei quem usando o Labubu, você abria na rede social era o Labubu, tudo é do Labubu. E a minha irmã, tia Bia, né, filha? Ela sempre tá na moda. Ela sempre tá ligada no que tá acontecendo no mundo. E com o Labubu não foi diferente. Ela comprou o Labubu. E eu falei, isso daí não é legal. Falei pra minha filha também, isso daí não é legal. Mas minha irmã comprou, deu o Labubu pra ela. Tinha, acho que uns 5 Labubus, né, filha? Lá em casa. 4. 4 Labubus em casa. E eu orava a Deus. Por quê? Eu vou falar pra vocês no que eu acredito. Eu acredito no seguinte, que se eu pegar e falar assim pra minha filha, não pode, isso não, pra tudo, e falar, olha, isso aqui dá brecha para o inimigo, isso aqui é contra Deus. O que pode acontecer? Ela pode vir a não gostar de Deus. Ela é uma criança. Então eu tenho um cuidado para que ela tenha discernimento e ela entenda isso. Porque senão, a gente vê muito testemunho disso, de família bem rígida em relação à religião, e não que isso esteja errado, eu vejo que está certo, mas que os filhos não podiam fazer nada e aí acabaram desviando muito. Aleister Crowley, pai de Aleister Crowley, era pastor. E ele foi o maior satanista do mundo. Uhum. Foi ele que inaugurou. Ele é o do Monstro do Lago Ness. Uhum. Ele fez um ritual lá, o Lago Ness era na casa dele. Eu não sei o que aconteceu, que tá lá ainda, no Lago Ness. Uhum. Salvo engano, foi o... Ai, me esqueci agora o nome daquele da família dos Kardashian lá. Salvo engano, foi ele, o pai, que comprou essa casa. Não lembro, gente, quem comprou, mas um desses aí. E realmente falou que é bem perturbado. Então, eu tenho esse cuidado. Aí, ela ganhou o Labubu, levou o Labubu. Eu orava, mandava as coisas do Labubu embora. Só que tem coisa que é portal. Eu sei que tem muito pastor que não acredita que existe portal espiritual. Depois a gente pode até ver isso na Bíblia. Em Josué, fala muito claro sobre objetos que são portais espirituais. E aí, o tempo passou, passaram-se alguns meses, e a minha filha começou ela viu no nosso quarto, eu estava dormindo, ela estava dormindo comigo, e ela viu uma sombra, uma fumaça, ela tá falando aqui, uma fumaça mais escura que o escuro, porque a gente dorme com a luz apagada. Então ela falou, eu falei, filha, mas estava tudo apagado, como que você viu? Ela falou assim, era mais escuro ainda. E falou que ele fazia assim, ó, ele vinha para esse lado, voltava, ficava assim, rodeando a cama. Ele não podia tocar em nós, mas ele ficava rodeando. E aí, tá bom, oramos, e eu fiquei pedindo para Deus. Falei, pai, abre os olhos da minha filha, que ela saiba que esse boneco não é legal, que ela saiba disso. A gente tem uma arma muito forte, que é a oração. E aí ela começou a sentir medo.
em casa. Ela começou a chorar quando a gente chegava em casa, querer dormir na casa da minha mãe. E eu não estava entendendo, filha, como assim? Você nunca fez isso? Não queria, ela estava com pavor de entrar em casa. Aí um dia, a gente chegou em casa, ela falou assim para mim, mãe, me veio aqui em mente para eu pesquisar sobre o Labubu. Aí eu já sabia, né? Falei, ai, Deus ouviu minhas orações, glória a Deus por isso, Deus está falando com ela. Falei, filha, então vamos. Sentamos lá, peguei o celular, então pesquisa sobre o Labubu. E aí ela viu o que significava o Labubu. Ela viu um monte de gente explicando no mundo espiritual. E aí ela falou, mãe, eu quero jogar os Labubus. Eu falei, glória a Deus por isso. Aí até a pastora Carol foi lá também, a gente se desfez dos Labubus. Nunca mais apareceu nada, nunca mais a fumaça, né, filha? Nunca mais a fumaça apareceu. E para a gente ver que isso é real. Uhum. Isso foi uma criança tendo essa experiência. E isso também é muito interessante para quem, às vezes, o filho está fazendo uma coisa que sabe que não agrada a Deus, orar, ora. Deus revelou para ela. Mãe, me veio na mente, e foi muito depois, tá? E foi muito depois que eu falei para ela que aquilo não era legal. Eu falei antes de tudo. Então, é muito importante a gente fazer isso, a questão de a gente orar a Deus. Aí é uma legalidade ali que ela descobriu, aí, né? Isso. Uhum. Você vendo coisas, assistindo coisas, tendo coisas que ali são consagradas a demônios e aí que abre legalidades e brechas, né? Isso. Ó, Às vezes uma palavra que a gente fala abre uma legalidade. deixa eu começar só. Muitas coisas abrem. Posso ler uma palavra? Pode. Por quê? Já vamos quebrar isso logo no início dos testemunhos de, de casos sobrenaturais? Ó, Josué 7, depois vocês lêem inteiro, tá? Eu gosto de sempre indicar para ler o capítulo inteiro, porque hoje em dia tem muito versículo fora de contexto. Isso. Essa Bíblia sua é boa, hein? Essa Bíblia é boa. Bíblia de Jerusalém. Essa é boa. Eu O pessoal gosto perguntou no último episódio. Chama Bíblia de Jerusalém. Bíblia Mostra de aí. Jerusalém. Isso. E ela é porque a tradução dela é muito próxima do original. Não é uma Bíblia tão fácil de ler. Tão, sabe, gostosinha de ler, que nem são a King James. Sim, a linguagem. A linguagem é um pouco mais robusta, mas eu prefiro ler. É bom para quem estuda, né? Isso. Então, Josué 7, eu vou ler a partir do 12, tá? Tá. Por isso os israelitas não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas diante dos seus inimigos, porque se tornaram anátemas. Ó, presta atenção agora. Se não fizerdes desaparecer do meio de vós o objeto do anátema, não estarei mais convosco. Deus falando. Levanta-te, santifica o povo e dirás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Então, veja que ele falou o objeto do anátema. Vocês já vão ver qual objeto que é. Portanto, vos apresentareis amanhã cedo por tribos, e a tribo de Yahvé, ou que houver designado pela sorte, se apresentará por clã, enfim. Deixa eu ir agora direto para o objeto que estava lá, depois você lê, né, o capítulo inteiro. Está em Josué 7:20. Acã respondeu a Josué: verdadeiramente, fui eu que pequei contra Yahvé, Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto de Senar,
e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro pesando 50 ciclos. Cobicei-os e os tomei. Então ele pegou o manto, pegou a prata e pegou o ouro. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está embaixo. O que ele fez? Ele foi na tenda, abriu um buraco, colocou os objetos lá e fechou. Isso deu legalidade ao ponto de Deus falar, ó, se não fizerdes desaparecer do meio de vós o objeto do anátema, não estareis mais convosco. Olha a legalidade, o nível de legalidade. Uhum. E aí vocês vão ver o que aconteceu e tal. Então, é muito importante a gente saber que isso tem base bíblica. Sim. Além das experiências, porque é isso que eu falo. Quem fala que isso não existe, que não tem, como que justifica essas experiências? Como que pode falar, olha, isso aconteceu? Não tem como falar para mim que o que eu vivi não aconteceu. Então, é claro que a gente sabe que isso tem. Sim, se você pesquisar a palavra anátema, ela vai dizer que nesse contexto ela refere-se a consagrado para a destruição ou dedicado exclusivamente a Deus, sendo, portanto, proibido para uso pessoal. Tá Aqui, vendo? né? E foi muito interessante Isso. porque eu estava explicando para minha filha por qual motivo que a gente não monta mais árvore de Natal. O apóstolo Paulo, antes de você falar, Tá. ele fala assim, qualquer evangelho que for pregado no meio de ti, no meio de vocês, que não seja esse que eu falei, que vocês considerem como anátema, Uhum. como maldito. Uhum. Não deixe que entre no meio de vocês. Então, a palavra anátema, ela é usada várias vezes aqui. E nesse contexto, Deus ele usa para os objetos que o Isso. povo estava lá dentro. Sim. Anátema. Anátema. Para o objeto. Então, em vários contextos aí, já antes que os teologados entrem aí, Os teologados. né? Então, anátema é usado várias vezes na Bíblia. Aqui eram objetos roubados e objetos roubados no meio do arraial, aonde a presença E era do da Senhor... Babilônia, Isso. veio de lá. Era um objeto roubado era um objeto roubado e que estava no meio do arraial, aonde a presença do Senhor entrava. Nós vemos que o Senhor não permitia nem que as pessoas defecassem dentro das tendas. Os dejetos das pessoas tinham que ser colocados para fora do arraial, porque ele falava assim, ora, quando eu entrar, eu não quero ver o cheiro da podridão de vocês. Porque o Senhor exigia santidade, perfeição, ele não queria coisas erradas, coisas impuras. Na onde ele ia entrar, na onde a presença do Senhor ia entrar, ele não queria coisas impuras. Sim, e ele falou, não, por isso os israelitas não poderão resistir aos seus inimigos. Vão perder. Uhum. Porque tem legalidade. Aí vem os teologados, né? Os teologados lá, né? Porque, mas o Senhor estava falando da tenda. O Senhor estava falando de lugares. O Senhor não habitava, o Senhor habitava nas tendas. Mas hoje o Senhor habita aonde? Uhum. Aonde que Deus ele habita hoje? Dentro de nós. Dentro de nós. Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. E não é ainda uma coisa que mais nós devemos tomar mais cuidado ainda. Sim. Com as legalidades em nós.